Oi pessoal, aqui quem fala é Nubia Gonçalves, do canal O Império da Mente. Bem, conforme eu já havia dito, vamos falar sobre relacionamento familiar envolvendo filhos. O que é exatamente? Vamos lá. Pensa você na seguinte questão. Você tem um relacionamento um pouco conflituoso com a sua esposa e com isso um ganho de sorte. A família tem um ótimo rendimento, mas eles tiveram um azar. Isso fez perder o seu filho. Como assim? É essa história que eu vou contar hoje. Enfim. Para quem chegou no canal, seja bem-vindo. Se você gostar das histórias, curta, comente e compartilhe. Todos os vídeos são histórias de fatos reais, dos quais eu participo de algumas orientações, outros chegam até mim. Essa história eu auxiliei o pai. Por quê? Vou explicar o porquê. Esse casal, eles têm um certo conflito porque ele não consegue conversar muito bem com a sua esposa. Ela é muito difícil de conversar e chegar a um denominador comum, como a gente fala. E aí, com isso, o filho começou a dar problemas. Só que a mãe fechou os olhos. E quando ela fechou os olhos, é onde veio o problema. Por quê? Nessa tacada de sorte que a família teve, eles melhoraram muito de vida. Só que uma criança, né, 20 e poucos anos, com tudo isso na mão, dinheiro, tudo que ele queria, essa criança acabou se perdendo e achou que estava na maioral, né? Como o pessoal fala. E isso perambulou durante um tempinho ainda, um tempinho bom. Esse tempinho deu tempo deles construir a casa, tudo que ele quis, ele fez. Só que tem um detalhe. A inveja chegou do lado. Quem é essa inveja? O próprio irmão. O sobrinho foi trabalhar com esse rapaz. No caso, só foi ladeira abaixo. Por quê? Segundo o próprio me diz, ele tinha uma condição financeira sempre boa. O irmão não. Esse irmão sempre invejou. E aí foi um ciclo de muita inveja ao redor. Conhecidos, frequentadores e todo mundo de olho na bocada que ele havia descoberto e estava rendendo muito bem para ele. Ótimo. Tá. E com isso o menino se sentiu o máximo, né? Tudo isso na mão dele, né? O que aconteceu aqui? Resumindo a ópera. Esse menino achava muito bom, né? Essa vida que ele tinha. Só que aí teve um problema lá e o pai perdeu tudo. Porque pegou fogo nas coisas lá e perdeu a bocada, perdeu tudo. Ou seja, ele caiu. Quando esse pai caiu, aí era hora de ter um pouquinho de discernimento por parte da mãe. Foi aí que, infelizmente, ela não sabe lidar com isso. E com isso, o rapaz havia mudado muito, né? Porque estava vivendo uma vida boa, de repente cai assim. Se a mãe tivesse tido um pouquinho de discernimento, só um pouquinho, não era muita coisa,
teria conseguido fazer com que eles se reerguessem de novo. Só que ao invés de ajudar, fez foi piorar. E com isso, essa criança ela começou a fazer coisas erradas. Se envolveu no lugar errado, com a pessoa errada. E foi fazer alguns assaltos. E ele achou que não devia. A morte. A morte que eu falo assim. Não foi naquele momento, mas um tempinho depois. O colega dele, né? Acabou morrendo na hora, né? Porque o rapaz que ele assaltou um policial, né? Acabou matando o rapaz que estava com armado e ele vazou. Ele ainda foi preso, depois ficou um tempinho preso. E aí a mulher dele ficou doida, querendo tirar esse rapaz de lá. Falei assim, não tira esse menino agora, deixa ele lá um tempo que ele precisa aprender. Porque eu já tinha percebido que tinha algo de errado nessa história. E a mulher dele enchendo o saco, tal. Ele se endividou até o pescoço para tirar o filho. Conseguiu. Quem disse que essa criança melhorou? Não. Infelizmente, não. Ele só continuou do mesmo jeito. E aí começou a fazer mais coisas erradas. Foi complicando a situação dele. E aí é onde a mãe dele não sabia lidar com essa situação, né? Percebeu onde foi o erro. E o pai também não. Depois que infelizmente o filho veio a falecer, né? Numa emboscada. E aí ele percebeu que foi o poder que ele deu ao filho. Ele não soube lidar com isso e subiu a cabeça, né? O poder que ele tinha. E acabou fazendo coisas erradas para manter as aparências. Por causa do ciclo de amizades. E na hora que ele estava preso, ninguém foi ajudar. Quem foi? Somente a mãe e o pai. Os amigos. Quem disse? Tá, depois de tudo isso, o pai fez tudo, e o filho não mudou. Aí na hora que a gente fala que se a mãe tivesse tido uma habilidade de negociar e colocar tudo nos conformes, talvez teria conseguido salvar a família e principalmente a vida do filho, pois o rapaz precisava de mais um tempo, ele precisava, mas infelizmente a mãe não enxergou isso e achava que o pai estava a exagerar, mas não, o tempo todo ele tinha visto que o filho havia perdido aquela essência que ele tinha quando era criança. E no final dessa história toda, fica um alerta para nós, pais, tios e tias e avós. Quando acontece esse tipo de coisa, é bom analisar. Porque às vezes a pessoa tem um poder muito grande nas mãos e ele se perde. E é onde, às vezes, a mãe tem que ter uma certa habilidade. E nesse caso faltou. E é onde uma família se acabou. Se acabou porque o pai quase morreu e o filho faleceu, né? E aí ela tá numa situação de pura depressão já. Aí foi quando, agora, né, depois de tudo acabado, ela percebeu que o marido tinha razão. Às vezes, a gente na ânsia de tirar os filhos da onde ele está, a gente acaba errando. Nós acabamos errando muito nessa questão. E essa história é só para poder exemplificar que às vezes a criança ela precisa de um castigo. Porque você deu tudo do bom e do melhor. Do melhor. E ele não dá valor. Às vezes esses tapas da vida ajudam. Por quê? Uma história dessas é para vocês ver e não cometer o mesmo erro, porque infelizmente essa mãe ela está pagando um preço muito caro
e árduo para um coração de uma mãe: a morte de um filho. Então essa história é para nos dar uma lição. Às vezes, alguém precisa de mais tempo para refletir os atos errados da vida, para não cometer de novo. Porque se ele tivesse ficado, provavelmente teria melhorado. Mas fazer o que, né, gente? E essa é a história. Tem muita mais história, mas eu preferi não prolongar muito sobre isso, porque é um assunto assim muito chato, muito delicado. Porque eu acompanhei essa história durante muito tempo. Eu ouvia muito o pai me falando a respeito dessa história. E é triste. Você tentar salvar o filho e a outra com os olhos vendados. Isso deixa uma lição para os outros pais que estão assistindo. Não cometa esse erro. Às vezes vai doer, mas às vezes é a melhor opção para você salvar o seu filho, né? Essa é a história de hoje, gente. Até mais e tchau.